gente teve de fazer esse evento e depois eu vou falar brevemente sobre a estrutura do debate, como vai funcionar, né? Meu nome é Felipe, eu sou do 5º ano de Economia aqui da FEA. Eu conheço a maioria dos debatedores aqui por matérias que eu fiz em anos passados, né? A ideia original, quem teve, foi o Gabriel Oliva, aqui, o debatedor austríaco, que ele trouxe de um debate na Federal do Rio de Janeiro, que teve os moldes muito parecidos com esse. Ele buscou isso numa comunidade do Facebook da FEA, muita gente ficou animado, e só que acabamos não fazendo nada. Eu me reuni com o Oliva e o Bruno, que é o debatedor marxista aqui, e aí a gente resolveu levar esse projeto para frente ainda no primeiro semestre, um pouco não, mas bastante focado nos novos ingressantes, nos bichos e bichetes, porque, como vocês viram, ontem vocês tiveram a aula magna do Fernando Henrique Cardoso, e hoje a gente quis fazer um evento sobre debate das escolas, que é uma coisa que a gente não vê muito aqui na faculdade, infelizmente. Vou falar agora rapidamente sobre a estrutura de como vai funcionar. Cada um dos debatedores vai ter 7 minutos para fazer a introdução da sua escola. Após isso, a gente vai ter as perguntas entre os debatedores, que consiste no primeiro minuto, o debatedor faz a pergunta ao outro, ele tem 3 minutos para responder e o debatedor que fez a pergunta tem 1 minuto de réplica. Após isso, a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Pela questão de tempo, e que pelo fato de que tem muita gente, a gente não vai conseguir fazer a pergunta ao vivo, digamos assim. Então, quem tiver uma pergunta, anota no papelzinho e anote do jeito bem claro, marxista, austríaco, porque ele é direcionado a uma dessas pessoas. E passem esse papel ao Jonathan ou ao Paulo, que estão aqui no cantinho. Depois essas perguntas vão ser escolhidas, passadas a mim, e a gente vai responder uma a uma. As que derem tempo. Outra coisa, eu estava falando com o Fábio Barbieri, que é professor da FEA Ribeirão Preto, e ele é um dos únicos intelectuais da escola austríaca aqui do Brasil. E eu mandei o evento para ele no Facebook, falando que eu estava muito animado com o evento, e ele contou que eu, na verdade, avisei ele do evento com a esperança dele incentivar esse tipo de evento também na FEA Ribeirão. Ele não ficou muito, ficou animado, mas disse que a possibilidade disso acontecer lá é bem menor do que acontecer aqui, e ele me contou um caso muito curioso, que em 1999, na época que ele estava aqui na FEA, ele disse que teve um debate muito parecido com esse, e isso foi em 1999, e ele falou que não tinha nem 30 pessoas, e essa sala tem 130 lugares, ou seja, tem mais de 130 pessoas aqui, e eu fico muito feliz com isso. O pessoal está bem quieto, eu só vou pedir para tentar não fazer muito barulho, porque tem muita gente, qualquer cochicho em grande número de pessoas fica um som que atrapalha. Agora eu vou passar a palavra ao primeiro debatedor, que a gente fez um sorteio prévio de quem vai começar, e será o Tomás de Barros, defendendo os keynesianos. Tive o azar de ser o primeiro. Eu estava falando antes de chegar aqui que, poxa, tinha pensado uma introdução que eu ia fazer basicamente várias ressalvas. Começar dizendo que até o Milton Friedman falou que hoje em dia todos somos keynesianos, para então concluir dizendo que keynesianismo é algo muito difícil de se conceituar. Existem muitas escolas keynesianas, existem muitos ditos herdeiros de Keynes, e entre eles há uma carnificina, porque um diz que o outro está deturpando o que Keynes de fato falou, e talvez eu venha cometer esse mesmo erro aqui. Eu admito de partida que, primeiro, eu não sou especialista em Keynes, e segundo, posso, por mais que tente ser fiel ao como eu entendo Keynes, posso cometer terríveis deslizes. Então essas ressalvas são boas de se começar. Mas como eu falei, eu mudei o plano de apresentação inicial, porque notei que o tempo é um pouco escasso. Então eu vou precisar correr. Aliás, eu esqueci de ligar o meu cronômetro, o que me faz ter 40 segundos a mais. Então, bem, eu vou tentar pular então, as ressalvas introdutórias sobre metodologia, sobre o que é afinal Keynes, quem foi Keynes, para basicamente dizer que John Maynard Keynes foi um economista cuja contribuição para a economia foi fundamental. Independentemente de se você concorda ou discorda do Keynes, não se pode negar que depois da teoria geral, a economia mudou de caráter. A macroeconomia especificamente foi fundada, por assim dizer, por Keynes. E para usar o tempo que eu tenho, eu vou tentar sintetizar bastante quais são os pilares que poderia se dizer uma teoria keynesiana, que eu acho que pode ser aceito pelos mais diversos grupos. Bem,
Em termos bastante gerais, eu vou me concentrar em duas esferas do keynesianismo que acho que podem ser fundidas, que se comunicam. A primeira é a interpretação que Keynes dá para o mercado de trabalho. O que Keynes vai falar sobre quem tratava do mercado de trabalho antes dele? Ele vai falar que os clássicos, todos aqueles que escreviam antes dele, interpretavam o mercado de trabalho como aquele que encontra o equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. Ou seja, a depender do quanto os indivíduos desejem trabalhar e quantas empresas estejam desejadas em contratar, haverá um salário de equilíbrio em média e uma taxa de ocupação. E o que ele vai falar sobre a forma como os indivíduos decidem se querem ou não trabalhar? Os agentes econômicos, e vocês vão ver isso em economia, os que ainda não viram, a gente poderia considerar que eles têm uma restrição orçamentária, são as 24 horas do dia deles, e a depender do salário que se pague para eles, eles poderiam escolher entre trabalhar mais ou menos horas, e então o trade-off é entre o trabalho e o lazer. Bem, uma vez então determinada essa curva de oferta de trabalho, ou seja, as condições pelas quais os trabalhadores estão dispostos a ofertar o seu trabalho e dada a demanda das firmas, você tem o sistema de preços e nesse sistema de mercado de trabalho não há espaço para o chamado desemprego involuntário. E esse é um dado que Keynes acaba por observar e criticar, porque da forma como foi construída a teoria clássica, ou antes de Keynes, tautologicamente, em termos lógicos, não há espaço para a ideia de um desemprego involuntário. Se por um acaso você encontra um trabalhador que aos níveis de salários vigentes não está empregado e que diz que toparia trabalhar, de duas uma. Ou ele na verdade está mentindo, porque ele não aceita trabalhar pelos salários vigentes, ou então os salários vigentes estão distorcidos por alguma razão, não estão no seu ponto de equilíbrio, deveriam estar em um ponto inferior para que o interesse de firmas e trabalhadores se concretizasse. Bem, esse é o ponto de Keynes, e como que isso explica o desemprego involuntário? O que ele vai dizer é que, no fundo, o trabalhador ele não vai escolher entre trabalhar 24 horas ou ter 24 horas de lazer. O desempregado, usando a lógica clássica, teria 24 horas de lazer, mas, como nós sabemos, ele na verdade vive em 24 horas de desespero. Os trabalhadores, eles, na grande parte, vão aceitar trabalhar claro, considerando o salário vigente, mas em condições que a eles são impostas. Da onde surge então o desemprego? De acordo com Keynes, a taxa de emprego vai ser definida em outro mercado, o mercado de bens e serviços. Ou seja, a definição, quando oferta e demanda agregada se cruzam, de onde a economia está operando, é o que vai, por tabela, definir o nível de emprego da economia. E agora eu falei de oferta e demanda de trabalho. Eu queria então puxar para um outro lado, que é o que determina a oferta e demanda agregada. O que determina a demanda agregada? Para o Keynes, a economia pode operar em equilíbrios que sejam menos eficientes do que o pleno emprego, porque a demanda agregada pode ser insuficiente. Ele rejeita a lei de Sé, a ideia de que toda oferta gera sua própria demanda, e fala que os indivíduos vivem num mundo regido por incerteza. E aí existe uma interpretação que o Keynes tem o conceito de incerteza genuína. O que seria o conceito de incerteza genuína? Ele se distingue do risco probabilístico porque você supõe, por exemplo, se eu jogo um dado para cima, existe uma probabilidade de cair alguma das caras. Então, por mais que eu não saiba, ou seja, tenha uma incerteza em relação ao futuro, ao resultado do dado, eu posso fazer, inclusive, uma estimativa de qual valor que vai cair. Agora, a incerteza genuína que regiria o mundo, e regiria o mundo pesadamente nas situações de crise, nesses casos, vigora a seguinte lógica. Você joga o dado para cima, você não sabe quantas faces tem o dado, nem quais são os valores dessas faces. Não é possível fazer previsão em relação ao futuro em uma situação de incerteza genuína, que sublinho, não está só presente em assuntos econômicos ou em situações de crise. Em último caso, a incerteza genuína é uma realidade para todas as ações humanas. Quando eu estava vindo para cá, eu não tinha certeza se eu não ia cair um meteorito na minha cabeça. Em último caso, existem elementos que a gente pode dizer que a probabilidade seja baixa, mas não é possível medir a probabilidade em diversos casos. O argentino foi eleito papa, afinal. Bem, concluindo no meu final, o que ele vai dizer então é que os indivíduos eles vivem num mundo de incerteza. E diante da incerteza, principalmente num momento de crise, eles vão ter uma demanda por o que ele chama de moeda. Na teoria clássica, a moeda ela serve apenas, por mais que teoricamente esteja aberta a outras interpretações, a moeda ela serve apenas como meio de troca. Ou seja, os indivíduos, por que alguém iria querer reter moeda? Moeda não rende nada. O que eles falam, apenas uma pessoa que está no manicômio iria querer ter moeda por si. Mas ele diz que
Na verdade, os indivíduos, diante da incerteza, querem ter a moeda, porque a moeda é líquida, a moeda ela consegue comprar os diversos bens da economia. Dessa forma, os indivíduos eles retêm moeda, e no momento que retêm moeda, podem fazer com que a demanda agregada da economia se contraia, ou seja, ela opere abaixo do eficiente, abaixo do pleno emprego. O equilíbrio da economia seria abaixo do pleno emprego. Bem, para concluir, porque de verdade, considerando que eu roubei os 40 segundos, eu tenho apenas 0 segundos, queria apontar quais são os 3 pontos que o Minsky, que é um economista pós-keynesiano, considera que são fundamentais na teoria keynesiana e que eu compartilho dele dessas interpretações. Primeiro, que os agentes tomam decisão em um ambiente de incerteza, como eu falei, incerteza genuína. O segundo é que a economia capitalista opera em constante e intermitente desequilíbrio. E ela é intermitentemente instável. E além do mais, que o investimento é o elemento principal para se entender a causa das crises e a superação das crises. Bem, meu tempo se esgotou, tá certo? Maravilha. Perdões por não ter conseguido sintetizar. Obrigado. Certinho. Agora a gente vai ter o Bruno Miller representando os marxistas. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu já agradeço ao Tomás pelas ressalvas, porque eu teria feito as mesmas ressalvas. Mas, enfim, eu falo muito, então eu tentei sintetizar aqui num texto, eu não vou ler, mas pelo menos vou tentar acompanhar algumas coisas que eu acho importantes, para pelo menos apresentar de alguma forma o paradigma ou a tradição marxista. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é que o marxismo é muito mais do que uma linha de interpretação teórica. De certa forma, ele abriga a análise, o marxismo e todas as possibilidades de leitura do marxismo, de um objeto que é a interpretação de como funciona e como se constitui a sociedade civil burguesa. Eu ia fazer um breve histórico da vida do Marx, mas acho que uma das coisas mais importantes, se eu tivesse, esquecendo tudo da vida dele, o que eu não posso deixar de falar é que, para além de um grande teórico que formulou, pensou, estudou, ele foi também dirigente político, foi militante, fundador de Associação Internacional de Trabalhadores. Então é uma característica da obra do Marx e de todos os marxistas, pelo menos da linha que eu adoto, de que teoria e prática não são momentos dissociáveis, não são coisas que podem ser separadas, elas são uma unidade. A teoria, quando chega nas massas, ele fala isso em determinado momento da obra dele, vira uma arma. Então, a teoria e a prática elas estão sempre juntas no pensamento marxista, não são coisas dissociadas. Eu acho que assim, o maior erro que a gente comete quando fala de Marx é tentar dissociar um autor como Marx em áreas do saber, como se houvesse um Marx economista, um Marx sociólogo, um Marx filósofo, o que seja. Então, essa, para mim, é a grande especificidade do pensamento do Marx, é exatamente essa impossibilidade da gente querer olhar o Marx como um simples intérprete de um lado e do outro como um simples intérprete de uma área determinada do saber. Se eu pudesse falar de três pilares fundamentais, sem querer te copiar de novo, mas 3 pilares fundamentais do pensamento do Marx e do marxismo em geral, eu acho que não dá para você falar de Marx sem falar dessas 3 coisas, que são, a primeira delas, o método da dialética materialista, a possibilidade da revolução, a perspectiva da revolução e a teoria do valor do trabalho. Essas 3 coisas elas surgem por influências teóricas que ele tem desde a juventude dele, que vão na filosofia alemã, ele vai buscar um pouco do método dialético, de certa forma ele busca também na economia política inglesa a ideia da teoria do valor do trabalho, e do socialismo francês, e não só dele, mas a perspectiva da revolução aparece como importante e central no entendimento do pensamento dele. Sobre essa parte, acho melhor ler para a gente não perder muita coisa. Sobre o essencial trazido da filosofia alemã, acho importante pontuar que o método de Marx não é um método dado a priori nem descolado de um objeto determinado. É a análise concreta da situação concreta, nas palavras de Lenin. Isso é a essência do marxismo. Ou seja, não é um método entendido como um conjunto de regras operatórias que podem ser aplicadas a qualquer estudo. Configura-se como um método lógico-ontológico, fundado na centralidade do trabalho como categoria central do ser social. O homem que trabalha conscientemente, aquela história do pôr teleológico, de você imaginar o que você vai produzir e produzir aquilo na sua mediação com a natureza. Por isso ele não é uma lógica em geral, ou seja, uma lógica que pode ser aplicada a qualquer tipo de objeto, a qualquer tipo de estudo. Ele é essa lógica determinada. E é uma lógica materialista, é um método materialista, porque o que tem primazia para o marxista não é a esfera da consciência. Os homens não pensam para depois agir,
É lógico que é uma construção dialética entre ação e pensamento, mas o que dá ensejo à consciência é a materialidade, a forma como as pessoas se colocam na produção e reprodução material da sua vida social. Em segundo lugar, como todo grande autor de todas as tradições que existem, eu entendo que todo grande autor vocaliza, de certa forma, um sujeito social. E o sujeito social que o Marx vocaliza, e ele vai ser o representante desse sujeito social, é o proletariado. Ele não era um trabalhador, um proletário que estava na fábrica, mas por isso, exatamente por isso ele adota uma perspectiva de classe e entende que a revolução é uma possibilidade real colocada, de um lado pelas contradições do modo de produção capitalista, do outro por todo o resto da teoria dele, que a gente não tem como ficar falando de tudo aqui, mas a possibilidade da revolução é uma coisa concreta e na minha visão pessoal, é o que dá unidade ao pensamento do Marx, desde a sua juventude até o Marx mais velho. Eu odeio aquela história de que muitos autores falam do corte epistemológico, de que existe um jovem Marx filósofo, um Marx maduro, que é um economista, materialista. Eu acho que existe uma unidade no pensamento dele, sim. Não estou dizendo que o que ele escreveu na juventude seja exatamente o que ele escreveu quando maduro, mas eu acho que existe uma unidade de pensamento do Marx na sua vida. E, por fim, a terceira influência dele, o valor-trabalho, eu vou passar bem rápido nisso, porque eu acho que isso vai surgir nas perguntas, mas basicamente a teoria do valor-trabalho diz que as mercadorias que são produtos colocados no mercado, ou seja, são feitos para serem trocados, o que dá valor a elas, e valor não é a mesma coisa que preço para nós, o que dá valor a elas é o trabalho socialmente necessário para reproduzir aquela mercadoria. A mercadoria ela é a forma elementar da riqueza na sociedade capitalista. E ela tem que ser entendida, de um lado, como uma coisa que tem utilidade, porque senão ninguém iria querer uma mercadoria, e do outro, por ser uma sociedade que está colocando as coisas para serem produzidas, ela tem que ter alguma coisa que insira nessa mercadoria a ideia de trocabilidade. E é a partir disso que ele vai pesquisando e vai entender o que é o valor. É interessante olhar que a mercadoria, para ele, ela tem uma dupla determinação, que é o valor de uso e o valor. E já nessa determinação, nas duas determinações, está a contradição fundamental, que é, de um lado, uma coisa que se realiza no consumo, que é a utilidade do bem. Você olha e fala, bom, essa água aqui tem importância para mim, e do outro eu estou produzindo para trocar. Então ela tem que ser colocada no mercado de alguma forma. Eu acho importante também que Marx não tem uma teoria econômica como um modelo de interpretação, modelo de como funciona o capitalismo. Ele tem uma crítica da economia política, tanto é que esse é o subtítulo do Capital. Algumas coisas importantes dele é que ele olha para a sociedade e percebe que ela não é fundada em princípios eternos, e sim que as coisas são construídas social e historicamente, ou seja, a propriedade privada é uma construção que ela é determinada historicamente, e aí uma das críticas que ele faz é exatamente alguns economistas, por falsa consciência, que naturalizam algumas relações sociais. E aí ele vai puxar a história do fetichismo e da reificação, porque de um lado você coisifica relações entre as pessoas, do outro você humaniza, entre aspas, a relação entre as coisas, como se as mercadorias fossem sozinhas para o mercado. E tem muito tempo ainda? Não. Tá, e para terminar, eu trago as outras coisas no meio da conversa. Obrigado. Agora vai ser o Davis representando os neoclássicos, e ele foi escolhido hoje, então ele não teve muito tempo para se preparar, mas ele vai mandar bem para ele. Não tenho certeza sobre o que você falou, mas vamos lá. Eu fiquei olhando, fiquei esperando alguém aparecer fiquei acompanhando a discussão, ninguém aparecia para defender a escola neoclássica. Eu estava achando muito esquisito isso. Que o que você vai aprender na fé, boa parte desse conhecimento vai ser o que é dado pela escola neoclássica. Então eu acho que é o mais interessante para o pessoal que está entrando agora é para ver, pelo menos eu adotei uma postura meio que didática aqui para mostrar mais ou menos o que você vai aprender e como o pessoal vai me criticar aqui. Certo? Então, sobre os neoclássicos, acho que a gente pode... Acho que o conceito fundamental da teoria deles lá, no final do século XIX, foi a utilidade marginal. Então, o que é isso? O pessoal estava olhando o valor do trabalho que o Bruno falou agora, e
eles perceberam que tinha um descolamento entre o preço das coisas e o valor de trabalho deles que eles realmente representavam. E aí, a teoria, o conceito de utilidade marginal é o que? Quanto mais você tem de um bem, a próxima unidade que você vai ter vai representar menos para o seu bem-estar. Então, essa ideia de falar por que a água aqui vale pouco, tem um preço pequeno, e sei lá, por que os diamantes são tão caros, sei lá. E vamos ver. Essa é a ideia meio que geral, assim. E, por exemplo, um economista que você pode colocar como um ponto ali de solidificação do neoclassicismo, eu acho que é o Marshall. E ele faz uma crítica até, uma crítica não, mas ele encontra um ponto de um ponto de trégua entre essas duas teorias do valor de utilidade e do trabalho, por exemplo, e como se ajustam os preços. Então, sei lá, no curto prazo, você não tem tempo de ajustar a produção, então quem manda vai ser a sua utilidade marginal naquela hora que você vai comprar o produto. Já num horizonte de tempo maior, você pode olhar esse valor de trabalho, esse custo real que você tem para produzir essa mercadoria, e lá falar, agora o mercado vai se ajustar e vai representar, na verdade, o valor do trabalho. Certo? Eu acho que essa é a ideia principal, assim. Eu acho que alguns pontos mais interessantes vão sair na discussão. Hein? Não sei se... Tá ok. Agora é o Gabriel Oliva, representando os austríacos. Boa noite. Eu estou aqui basicamente para defender o legado de Ludwig von Mises e F. Hayek. Foram dois economistas provenientes da Áustria. E é um pouco problemático isso, porque tem muita heterogeneidade, pontos de conflito entre eles, mas eu vou tentar representar uma figura mais ou menos homogênea dessa escola para não complicar muito. E como meus amigos aqui, eu também levantei 3 princípios fundamentais da escola austríaca. O primeiro deles é o subjetivismo. O que significa isso? Primeiro, significa que o valor de uma coisa não é objetiva, não está objetivamente dada dentro dela. Não é uma coisa inata dela, mas está na relação, na avaliação subjetiva da pessoa em relação a essa coisa. E a segunda coisa relacionada ao subjetivismo está que os fatos das ciências sociais, na perspectiva austríaca, nada mais são do que o que as pessoas pensam e acreditam. O que significa isso? Nas ciências naturais, ao longo do tempo, você vê um expurgo dos propósitos e planos da interpretação dos fenômenos da natureza. Antes se pensava, o rio corre porque ele quer, o raio cai porque tem um deus, ou algo parecido, deus do raio. Mas nas ciências humanas, quando você faz a mesma coisa, de expurgar os propósitos e planos das pessoas, você está fazendo tirando o próprio objeto de estudo dessas ciências. O segundo tópico é a ideia de processo de mercado, em oposição a de equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é um estado imaginário onde todos os planos dos indivíduos são compatíveis. As expectativas deles, eles antecipam o futuro ou de maneira perfeita, ou eles sabem exatamente as probabilidades de cada coisa acontecer. Isso se distingue do conceito de processo de mercado, que é concebido como essencialmente um processo do tempo. E a passagem do tempo significa mudanças genuínas, mudanças que você não consegue antecipar. Com isso, as expectativas dos indivíduos são constantemente frustradas, o que atrapalha, o que impede a chegada de qualquer tipo de equilíbrio perfeito.
E isso cria um problema para a economia. Pode não existir uma compatibilidade perfeita de planos no mundo real, mas certa compatibilidade existe. A gente veio aqui, não teve nenhum... a gente combinou esse evento, vocês vieram, todos os palestrantes vieram. Então, como é possível que haja esse tipo de compatibilidade? Se o mundo está em constante mudança, as mudanças ocorrem de maneira imprevista, e isso leva ao terceiro tópico, que é a questão da coordenação. O problema da coordenação é exatamente responder a essas perguntas que eu fiz. E a resposta dele é dupla. Está na combinação do sistema de preços com a ação empreendedora dos indivíduos. O sistema de preços é um mecanismo que permite que os indivíduos, os quais dispõem de uma fração mínima de conhecimento de todos os fatos econômicos, possibilita que eles se ajustem aos fatos sem precisar ter conhecimento direto deles. O que significa, por exemplo, se o preço do álcool sobe, eu não preciso saber se isso vem de um problema na safra ou se tem uma demanda maior para açúcar. Eu sei simplesmente que eu tenho que economizar álcool. Ou o produtor sabe que quando o preço sobe, que ele deve arranjar, pode produzir mais e ter mais lucro. E os sistemas de preços, no entanto, não funcionam de maneira perfeita. Existem descoordenações no mundo real que se refletem em diferenciais de preços. E é aqui que entra o empreendedor. Se quando o empreendedor identifica esses diferenciais de preço e age sobre eles, lucrando, ele está simultaneamente reduzindo ou eliminando essa descoordenação que gerou essa situação. E desse modo nós chegamos à conclusão austríaca, que o mercado é um processo de equilibração, mas que nunca chega a um equilíbrio, devido às mudanças imprevistas. Obrigado. Agora vai ser a parte mais legal do debate, que é a parte onde os debatedores fazem pergunta entre eles. O primeiro a começar as perguntas é o Bruno Miller. Só um momento. 1 minuto para fazer a pergunta, 3 para responder e 1 para réplica. Eu passo para quem quiser. Faço as 3 ou faço? Não, faz. Então a minha pergunta, a primeira vai para o Tomás, já que está aqui do meu lado. Por acaso, de alguma forma, o Keynes pegou as ideias do Kalecki, ou enfim, existe alguma relação entre os dois? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, o Keynes e... Só um instantinho, não começa não. Quero cronometrar muito tempo. Deixa eu ver. Bem, o Keynes e o Kalecki, eles foram 2 economistas, e existe sim uma similaridade, especificamente quando eles tratam a questão da demanda efetiva. Eu acho que eu vou tentar aproveitar para explicar um pouco o que é a demanda efetiva e enganchar na diferença entre os dois. Bem, como eu falei na apresentação rapidamente, o Keynes ele interpreta que existem instabilidades no investimento, porque os agentes vivem em um mundo de incertezas, e o que ele diz é que se todos os agentes acreditarem que o futuro é incerto, eles podem, o investimento, a função de investimento dentro da demanda, ela se retrai. Os investidores eles não querem aplicar o seu dinheiro em novos projetos porque temem que esses projetos não venham a dar certo. O que acontece então é que a demanda inteira da economia diminui. A demanda inteira da economia diminuindo, também se reduz o produto e assim nós entramos num processo de crise. O que ele vai falar então é que existe o princípio da demanda efetiva. Ou seja, que a demanda é o que, em último caso, vai garantir que a economia opere em um nível ou em outro. E que uma forma, em uma situação de crise, de você garantir que a economia funcione no seu pleno emprego, ou próximo do seu pleno emprego, ou que ela se recupere da crise na qual ela entrou por conta da intermitência da instabilidade da economia capitalista,
uma forma é que os gastos do governo se ampliem, Keynes não é um gastador, ele não defende déficit, ele não defende responsabilidade fiscal, mas ele defende que, eventualmente, no curto prazo, você pode fazer uma série de investimentos públicos que, no período de bonança, você compensa com superávites. Aliás, uma coisa seguindo da outra. E o que o Kalecki vai falar? Ele vai fazer uma divisão, utilizando categorias marxistas, entre diversos setores da economia. Não vou agora me recordar com detalhes, mas basicamente ele define 3 setores, setor 1, 2 e 3, em que ele vai colocar em um lado o consumo dos trabalhadores, outro lado o consumo dos capitalistas, e vai concluir que os trabalhadores têm uma propensão maior ao consumo. Então, uma possibilidade para o Kalecki é que, se a sociedade como um todo, se opera na sociedade como um todo uma distribuição de renda em favor dos trabalhadores, de acordo com o Kalecki, esses trabalhadores têm uma tendência maior a consumir e menor a poupar. Então, com o aumento do consumo, a demanda seria mais estimulada. Eventualmente, você pode inverter o resultado também kaleckiano, e a economia pode até avançar mais, mesmo que você tenha uma concentração de renda maior entre os capitalistas. Mas essa é uma questão que depende das variáveis que se colocam. Não estou sendo exatamente claro, mas é difícil explicar isso nesses termos. Mas, basicamente, existe, sim, essa concordância no que diz respeito ao princípio da demanda efetiva em Keynes e Kalecki, apesar de eles serem economistas de matrizes diferentes, que expressam as questões de forma distinta. Isso meu tempo terminou. Continua as perguntas? Não, Bom, o Oliver já tocou um pouco nesse ponto. Eu queria só saber como vocês entendem, como se utiliza o individualismo metodológico para uma ciência social. Ou seja, uma ciência social, você já tocou um pouco nesse ponto na tua apresentação, mas eu queria entender de que forma a gente pode olhar a sociedade, reduzindo, pelo menos na minha leitura do que é o indivíduo metodológico, a meras opções e ações de indivíduos. Primeiro que eu acho que a leitura é um pouco equivocada. Na verdade, a gente não reduz toda a sociedade a meros indivíduos. A gente reconhece que existem instituições, existem organizações, existem grupos, mas que essas entidades só podem ser compreendidas a partir da ação dos indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Que primeiro, essa questão de o que surgiu primeiro, a sociedade ou o homem, é meio ovo e galinha, não precisa saber qual é a causa primeira das coisas. O importante é saber qual é o contexto institucional para você analisar o momento. Para analisar o momento, você precisa saber o contexto institucional do momento e como ele influencia os agentes e como os agentes, nesse contexto, agem sobre as instituições de modo a mudá-la, seja intencionalmente ou não intencionalmente. Quanto tempo você tem para? 1 minuto. Tá, e a única pergunta que fica nisso tudo, pelo menos na minha visão, é a seguinte: como que a gente consegue entender, então, por exemplo, que a partir da perspectiva que eu estou defendendo, a gente entende que existem leis gerais ou princípios gerais da sociedade que, por toda a arquitetônica que o próprio capitalismo tem, se colocam sobre os homens. Então, aquela história de que o homem é um apêndice do capital ou que o mercado domina em última instância. E como que você entende a instituição, o mercado para você, o que é uma instituição, e ela tem uma vontade própria, como que funciona? Porque para mim não fica claro. Você dizer que, tudo bem, o indivíduo tem as suas ações, mas a sociedade e o indivíduo não são coisas... eu não acho que seja ou sociedade ou o indivíduo veio primeiro. Na minha visão, só existe indivíduo em sociedade. Não existe indivíduo fora da sociedade. Ou seja, não existe a tal da Robinsonada. Não estou falando que você defende de nenhuma forma, mas enfim. Então, para mim, quando você fala em instituições, fica complicado você falar do indivíduo. Ou quando você fala do mercado, só falar do indivíduo. Existem, para mim, coisas um pouco maiores que devem entrar nesse estudo. Não tem quadrado. Agora vai ser soco no fígado, mas desculpa. A partir da perspectiva que eu adoto, que é o marxismo, a gente entende que os marxistas são os únicos que
de alguma forma conseguiram fazer a gênese lógica, ou seja, a gênese categorial do dinheiro. Eu queria entender como que a partir o que é o dinheiro para um neoclássico. Realmente me deu um soco no fígado. Eu não sei exatamente como responder essa pergunta, como, sei lá, como Marshall responderia essa pergunta, perdão, mas pela visão que a gente tem no curso, o dinheiro tem, bom, primeiro o valor de troca, né? O seu keynesiano pode me ajudar ali. que é o rapaz que institui um novo valor para o dinheiro, né? Que é uma nova utilidade, né? Mas eu acho que, numa perspectiva bem básica, assim, eu acho que é somente a possibilidade de você liquidar as transações do mercado. Eu não sei qual é a ideia da sua pergunta da minha. Se você quiser complementar alguma coisa. Posso? Então, é porque para nós existe uma diferença que, na minha visão, para os neoclássicos não existe. Dinheiro e moeda não são a mesma coisa para o marxista. Eu não vou ficar aqui querendo dar aula do Capital, nem explicando de fato como é que a gente pode chegar nessa gênese lógica do dinheiro, mas basicamente para a gente, se você olhar para aquela coisa, enquanto de um lado como medida do valor e do outro como meio de circulação, se você parar nessas duas determinações, você tem moeda. Se você olhar essa coisa, que agora é a moeda, entendendo que ela pode ser meio de pagamento, então seja o crédito, e também você pode ter entesouramento, aí você tem o dinheiro. Então, a partir de toda uma construção lógica, ele vai chegar lá no capital a partir do valor, depois ele chega no dinheiro por essa construção que é uma construção categorial, que é, pelo menos à minha vista, a forma mais coerente de se entender dinheiro. E eu fiz essa pergunta porque, na minha visão, se você não concebe valor, você não concebe dinheiro. Porque o dinheiro nasce, pelo menos na minha perspectiva, a partir de uma construção dessa gênese a partir do valor para chegar até o dinheiro. Por isso a minha pergunta, porque parece que não tem dentro do arcabouço neoclássico concepção nesse caso. Agora eu vou dar o direito de resposta ao Davis, não porque é resposta, mas porque é a vez dele de perguntar. E você faz o mesmo termo que você fez antes. Tem resposta? Eu não entendi. É só a pergunta ou tem resposta? Não, só pergunta. Beleza. Vamos começar com um amiguinho aqui pela ordem. Você primeiro. O Gabriel. E bem simples. Os neoclássicos têm uma facilidade muito grande em sistematizar as perguntas, as questões em modelos. Eu quero saber como que a escola austríaca faria para sistematizar esse pensamento individual e como a ideia se forma na cabeça de cada um até levar isso ao mercado e às decisões econômicas. A primeira coisa que tem que ser dita é que para sistematizar e criar um modelo, você não precisa necessariamente utilizar de matemática e fórmulas matemáticas. Né? Mas basicamente você utiliza, em vez de lógica, assim, ou principalmente ou essencialmente lógica matemática, você utiliza a lógica formal mesmo. Não sei o que acrescentar a isso. Eu queria adicionar uma perspectiva mais prática aí, a ideia que você falou. Como é que essas ideias chegavam, sei lá, na construção de um plano de ação, não sei. Ou uma explicação para alguma coisa, mas beleza.
Próxima pergunta. Pro Tomás, acho que faz uma maneira meio simples, mas eu estava pensando em qual que é o limite das intervenções governamentais que o Keynes defende lá na economia em geral, assim, em períodos de crise e em períodos em que o mercado está andando normal. Eu separei aqui, por exemplo, sei lá, o Bolsa Família e as políticas assistencialistas do governo, sei lá. Como é que isso funciona na crise, como é que isso funciona quando a gente está normal, e a relação disso com os incentivos que a gente provê às pessoas. Como é que isso funciona, sei lá, no mercado de trabalho, e qual que é a réplica dos keynesianos para isso? Certo? Bem, eu vou tentar ser bastante breve, porque quero começar esclarecendo uma coisa. Muita gente acha que Keynes, ele, número 1, é um crítico do capitalismo, ele quer acabar com o capitalismo. Keynes nunca foi crítico do capitalismo, ao contrário. Ele acredita que o capitalismo ele tem um poder e uma força de inovação e de transformação da sociedade como nenhum outro sistema, que ele é um reformador do capitalismo. Mas é bom deixar claro que em praticamente todos os momentos em que foi questionado, afinal, você acha que o Estado deve atuar ou que a iniciativa privada deve atuar? O que eles falou? Que em todos os momentos, praticamente todos os momentos, a iniciativa privada é mais eficiente do que o Estado. O Estado ele intervém, na perspectiva keynesiana mais simples, no momento de crise, no momento em que a economia, a demanda efetiva, está retraída. Dessa forma, ele cumpre um papel anticíclico, mas de forma alguma ele deve se expandir e se tornar um ente gigantesco. Esse é um ponto importante para sublinhar. Claro que os keynesianos, existem vários keynesianos, mais à esquerda, mais à direita, mais liberais, mais intervencionistas, e o que se fez com o legado de Keynes o que se fez. Podem ter razão, podem não ter razão. Não é porque o pai da escola falou uma coisa que você deve seguir isso como profissão de fé para sempre. Agora, a questão importante para sublinhar é que o Keynes, ele era um homem, como eu falei no começo, não falei no começo, ele era um homem à frente de seu tempo. Ele era um homem com uma cabeça bastante aberta e que entendia a necessidade do Estado se reformar, e ele era bastante crítico da forma como a sociedade em geral se constituía nos seus valores. Ele era um homem que tinha hábitos que, podemos dizer, estavam 20, 30, 40 anos à frente do seu tempo. Ele escreveu um texto que eu acho que deve recomendar a todos vocês. Inclusive eu trouxe aqui 2 textos que eu acho que se alguém quiser depois pegar, pode pegar, tem na internet. Um que se chama O Fim do Laissez-faire, em que ele basicamente vai criticar a ideia de que a mão invisível, ou que o mercado ele se auto-equilibra, que as coisas sempre vão melhorar. Ele acredita que podem existir resultados que são anti-smithianos, ou seja, resultados que os agentes, cada um egoístas, agindo por si só, podem muito bem produzir resultados que são nefastos. E outro texto que acho que vale a pena ser lido é Perspectivas Econômicas para os Nossos Filhos, que esse, ao contrário, é uma reafirmação das virtudes do capitalismo, porque ele fala que 100 anos ali à frente, ou seja, daqui a 20 anos, a qualidade de vida dos homens seria 8 vezes maior do que em 1930, quando ele escreveu o livro, e ele afirma que, diante disso, diante da abundância que viria através de acumulação de capital em cima de acumulação de capital, a sociedade como um todo poderia se livrar das necessidades mais viscerais que prendem o homem ao trabalho, que prendem o homem às questões mais mesquinhas, mais avarentas da vida. Então, Keynes, ele, ao mesmo tempo, prevê essa possibilidade de emancipação através também do acúmulo de capital, do próprio capitalismo. É isso. Certo. Agora, pergunta para o Bruno. Não vai ser um soco no fígado, cara. Relaxa, tá de boa. Você vai tirar de letra. E eu acho que é uma pergunta simples, eu acho que é bem válida para quem está tentando mais entender aí as ideias dele. Mas ainda é sobre estrutura de incentivos, que é um negócio importante para os neoclássicos. Queria saber,
Para os neoclássicos, sei lá, quando você faz a produção, você tem os pagamentos dos fatores, você tem o salário e o lucro, basicamente. O salário, a remuneração do capital e o lucro, certo? E daí vem o marxista e vai falar da mais-valia, as ideias lá. Eu quero saber como que esse conceito de mais-valia sei lá, superior é uma palavra ruim, mas como que ele denigre, como que ele nega essa ideia que é apenas uma remuneração do capital e como que ele fala que você não incentivar o investimento privado é uma ideia boa. Não, na verdade, não sei se fala isso também, mas parece que é essa a ideia. Tá, eu vou tentar responder em duas partes. Primeiro a questão da mais-valia e depois sobre o investimento privado, que eu acho que são as duas partes que estão mais ou menos na sua pergunta. Primeiro, o que eu acho importante da gente sempre pensar quando está tratando com Marx é que a crítica dele não é uma crítica moral. Ele não olha para o capitalismo reclamando que o capitalista está explorando o trabalhador e, portanto, ele vai fazer a teoria dele. Não. Ele descobre que, investigando as leis que regem a produção capitalista, existe uma forma de explorar o trabalho alheio, que é uma forma que você tem uma jornada de trabalho, por exemplo, de 12 horas, e vamos supor que em 6 horas, essa é uma suposição, tá? Que em 6 horas o cara que está trabalhando consegue reproduzir, em termos de valor, exatamente aquilo que ele necessita para se reproduzir enquanto pessoa, enquanto necessidade que ele tem de vida. A gente pode chamar isso que é o salário, é o tempo de trabalho necessário que ele tem. Essas outras 6 horas, dividindo aquela jornada de 12 em 6 em 6, ele está, entre aspas, trabalhando de graça para o capitalista. É aí que surge a mais-valia. A mais-valia, ela deveria ter sido traduzida, quando foi traduzido do alemão, como mais-valor. Na verdade, é um valor excedente que ele está criando. Agora, em nenhum momento Marx fala que o capitalista é malvado, por isso ele extrai mais-valia. É simplesmente a arquitetônica do capitalismo, a forma como se estrutura o trabalho nessa sociedade, faz com que, por todas as regras de mercado e tudo mais, por causa da produtividade que está sempre evoluindo, o cara tem que explorar e tem que tentar explorar cada vez mais, porque é aquele negócio. Se ele não explorar o trabalhador que ele está empregando, o outro está explorando, o cara vai... Enfim, aquilo tudo que a gente sabe de como funciona o mercado. Então, a crítica que o Marx faz e coloca a mais-valia não é uma crítica moral, em primeiro momento. Em segundo momento, não é uma abstração teórica que ele faz e fala, eu vou criar mais-valia. Ele pega e olha como que funciona nas vistas dele o processo de trabalho e enxerga a mais-valia ali. E aí ele faz todo o trabalho dele depois de transformação de valores em preços, tudo isso é arquitetado em cima, armado em cima da análise da mais-valia. A segunda parte, que é a estrutura de incentivos, de investimento privado que você tinha falado, eu acho que isso vai surgir em algum outro momento aqui das nossas perguntas, que é que um marxista vislumbre o futuro. O marxista não faz futurologia. Eu não posso falar como que vai ser, por exemplo, a sociedade socialista, comunista, e porque eu tenho uma verdade, uma bola de cristal que me diz como vão ser as coisas. As coisas são construídas socialmente pela luta política, pela própria estrutura da sociedade. Agora, eu acho que, supondo, por exemplo, uma sociedade socialista, porque eu acho que é quando você me pergunta do privado, porque, na média as pessoas acham que o socialista só quer tudo no Estado, e aí, né? Então, talvez para esclarecer aqui uma ideia mais geral, o privado ele pode aparecer em determinados momentos, inclusive na União Soviética, no início do socialismo, o privado cumpria algumas funções. Não é uma hipertrofia do Estado e jogar tudo na mão do Estado. A questão é que alguns setores-chave da economia ficam na mão do Estado nesse processo de superação, que é o processo socialista, para se alcançar depois de uma revolução mundial, que é uma coisa muito mais ampla, a sociedade comunista. Agora, não dá pra gente falar que, suponha que, por exemplo, um candidato socialista entra no Brasil, no governo, e no dia seguinte tudo que é privado vira público. Não. A iniciativa privada ela tem um papel a ser cumprido. O que a gente não pode fazer é permitir com que o mercado se sobreponha às necessidades humanas. É basicamente isso. Agora o Gabriel Oliva fará as perguntas. Vai começar.